Olá, eu sou o instrutor Theo da unidade de Mogi das Cruzes, da Escola do Mecânico, e hoje vamos abordar como utilizar o multímetro, para realizar medições, das principais grandezas elétricas, que a gente utiliza no sistema automotivo, que é medição de tensão, corrente e resistência de elementos, tá bom? Bom, a gente não pode fazer uma medição sem começar a falar desse camarada aqui, que é um multímetro, tá bom? O multímetro é um instrumento ao qual a gente faz diversas realizações elétricas, tá? No caso, a gente vai utilizar esse multímetro, que é um multímetro mais simples, que a gente encontra com mais facilidade, que a maioria dos colegas tem, Então, o que a gente precisa verificar no multímetro? Bom, primeiramente, a gente tem que selecionar a grandeza a qual a gente vai medir, Então, se a gente vai medir tensão elétrica, a gente vai procurar o símbolo de tensão no equipamento. O símbolo de tensão é a letra V. Então, o primeiro passo é a gente localizar e virar o seletor do instrumento para a medição de tensão, que é a letra V. Porém, a gente tem duas letras V aqui, que é o símbolo da tensão. A primeira, do lado que eu estou mostrando aqui, é a tensão contínua e do outro lado a tensão alternada, tá joia? A tensão alternada é mais utilizada na linha residencial. Na linha automotiva, a gente vai utilizar a tensão contínua. Então a gente vira o seletor aqui e seleciona a escala qual a gente vai utilizar para fazer a medição. A escala vai depender da tensão que está sendo medida, tá? Se eu conhecer a tensão, eu vou colocar na tensão mais próxima da medição que eu vou fazer. Se eu não conhecer, eu começo da maior e vou diminuindo até que eu encontre a precisão mais adequada para o instrumento, tá joia? A segunda escala que eu vou selecionar aqui é a medição de resistência elétrica, tá? Se eu quero medir a resistência elétrica de algum componente elétrico, eu vou selecionar essa escala de baixo, no caso desse instrumento, que é a escala de ohms, tá? Que é utilizado o símbolo da letra grega, ômega, tá bom? E da mesma forma que eu utilizei para a tensão, eu mudo o seletor e coloco na precisão a qual eu vou utilizar para medir o meu componente, tá bom? E se eu for medir corrente elétrica, eu vou selecionar a escala de amperes, que fica nesse cantinho aqui, tá bom? Além disso, é necessário que eu coloque a minha ponta de prova, que seria essas duas pontas aqui, tá? A preta e a vermelha, no local correto. Qual é o local correto aqui? Por definição, o com, a gente sempre vai colocar a ponta de prova preta, tá joia? Todo multímetro a gente vai utilizar o com a ponta de prova preta. E a ponta de prova vermelha vai depender da medição que eu for realizar. Se eu for fazer uma medição de tensão elétrica, eu vou utilizar esse lugar de baixo aqui. E se eu for utilizar para a corrente, eu tenho um local só para a corrente. Essa definição de posição vai depender do equipamento, tá? E ela tem essa disposição para que o equipamento possa fazer uma leitura. Mais para frente, quando a gente realizar uma leitura, vai ficar mais claro por causa da ligação interna do aparelho, ter uma posição diferente para evitar a queima do aparelho, e também pela segurança de quem está medindo também, tá joia? Então, basicamente, se eu for medir uma tensão elétrica, eu vou colocar a ponta preta no com, a ponta vermelha aqui no símbolo de tensão, tá? E mudar o meu seletor para medida de tensão. Se eu for fazer uma medição de resistência, eu vou colocar também na mesma posição, que é aquele mede tensão e resistência, deixo a ponta de prova aqui nas posições e coloco o seletor. Se eu for fazer uma medição de corrente elétrica, aí sim eu vou mudar a posição do meu cabo e vou mudar o seletor para medição de corrente, 10 amperes, tá bom? Então a gente viu qual é a localização, a posição correta de colocar minhas pontas de provas, e qual é a seleção que eu vou utilizar para fazer as medições, tanto de tensão, corrente e resistência.
Legal. Então, a partir do momento que eu já tenho em mente como fazer a medição elétrica, agora é importante eu saber definir o que eu preciso medir no veículo, né? Então, eu tenho diversas medições e, de acordo com o problema do veículo, eu vou definir o que eu preciso medir para fazer o diagnóstico. É lógico que a gente vai utilizar a literatura técnica que vai direcionar a gente para as medições corretas. Então, eu vou trazer um exemplo básico aqui, né, de 3 medições de cada sistema, para que a gente tenha uma noção e a gente comece a trabalhar com isso. A primeira medição que eu vou fazer, tem uma medição básica, é medir uma tensão de bateria. Né? Por quê? Porventura você pode ter dúvidas qual é o estado da sua bateria no seu veículo. Então, primeiramente, a gente vai fazer aquela mesma ligação que a gente viu anteriormente, que é colocar a ponta de prova preta no comum, certo? E a ponta de prova vermelha, onde a gente encontra o símbolo de tensão e resistência. E após isso, a gente vai fazer a mudança do seletor e colocar na medida mais próxima que a gente vai fazer aqui. No caso, a bateria de 12 volts, a gente vai selecionar a escala de 20 volts aqui, tá? Sempre lembrando, verificar se está na tensão contínua, né? E agora a gente faz uma medição elétrica aqui do estado da bateria. A ponta de prova preta a gente vai ligar no lado negativo e a ponta de prova vermelha no lado positivo. E aqui a gente faz uma leitura de tensão elétrica. Aqui a gente observa a medição elétrica, né, de tensão. Olha aonde a gente encontrou aqui, 12,3 volts, tá joia? Então, com essa medição que a gente encontrou aqui, a gente já pode ter uma ideia do estado dessa bateria, né? Essa medição aqui de cara nos indica que essa bateria está descarregada, tá bom? Tensões aí, né, em bateria abaixo de 12,4 indicam que ela precisa ser recarregada novamente, tá? A tensão que a gente deveria encontrar aí é por volta de 12,6 volts, que era uma tensão de bateria carregada. Após realizar essa medição de tensão, a gente pode partir para a nossa próxima medição elétrica, né? Então, vamos fazer uma medição de corrente elétrica, tá? Para a medição de corrente elétrica, a gente precisa que tenha o consumo elétrico aqui no sistema. Para isso, eu vou utilizar uma lâmpada, tá bom? Tá? Essa lâmpada ela vai consumir, né, uma alimentação elétrica dessa bateria e a gente vai verificar com o aparelho o quanto que essa lâmpada está consumindo, tá bom? E como a gente vai fazer a ligação correta desse circuito para que a gente identifique o quanto de consumo essa lâmpada está realizando, né, nessa bateria aqui, né, nesse circuito elétrico que a gente vai fazer. Bom, como a gente comentou primeiramente, né, o equipamento tem que estar desligado, a gente vai fazer a mudança, né, da ponta vermelha, né, que a preta é sempre comum a todas as ligações, e a gente vai colocar na escala de amperes, né, que é esse borne separado aqui. Fizemos a ligação aqui, agora a gente vai virar o seletor até a posição de ampere, tá? A gente vai colocar o aparelho aqui. Vou posicionar a minha lâmpada aqui na bateria, né? Para que uma lâmpada funcione, a gente sempre precisa ter uma alimentação positiva e negativa, tá? Um lado está ligado ao positivo, tá joia? O outro lado vai estar ligado à outra ponta, né, da lâmpada. Tá? E o outro terminal, né, a outra ponta de prova vai estar ligada ao lado negativo da lâmpada. E aqui a gente faz a leitura da corrente. No momento agora, essa lâmpada está fazendo, né, está tendo um consumo elétrico de 34, né, miliamperes, 340 miliamperes, tá? Essa é a corrente que está passando, né, que essa lâmpada está consumindo aqui. Como a gente comentou, o fato de a gente ter que mudar o borne, né, do aparelho está relacionado à ligação elétrica dentro do aparelho, né? A gente vê que para fazer uma medição de tensão, a gente faz uma ligação em paralelo, né? A gente colocou uma ponta no lado positivo e uma ponta no lado negativo. Para fazer a medição de lâmpada, né,
da corrente, né, no caso, né, a gente teve que fazer o quê? A gente teve que abrir o circuito elétrico, né, fazendo que uma das pontas, né, da lâmpada passe por dentro do aparelho e a outra ponta de prova vá na bateria. Então, essa ligação aqui é uma ligação em série, né, fazendo que a corrente elétrica passe por dentro do nosso equipamento para que ele possa fazer essa leitura. Então, dessa forma, ele ligando em série, a gente consegue realizar a leitura corretamente da corrente, tá? Então, desliga o circuito elétrico e desliga o aparelho, tá? Lembrando, toda vez que a gente desligar o aparelho, se a gente tiver uma oficina, é importante fazer o quê? Desconectar os bornes. Para quê? Para evitar que o próximo colega que for utilizar o equipamento não pegue as pontas invertidas e faça uma leitura direta, né, na bateria, meça uma tensão. Se ele fizer isso, ele vai estar queimando o aparelho. Muitos aparelhos, principalmente os mais simples, eles não têm um fusível de proteção, então você acaba perdendo o componente, que aí nem leitura de tensão você consegue fazer corretamente mais nesse equipamento, tá? Então, duas coisas que a gente frisa nesse primeiro ponto. Tensão elétrica. A gente coloca a ponta negativa e a ponta positiva no equipamento corretamente e as ligações são sempre em paralelo, tá joia? Sempre em paralelo. E na corrente elétrica fazemos as ligações corretamente no equipamento e as ligações são sempre em série, tá bom? Ele tem que estar, o sistema tem que estar ligado junto. A corrente elétrica tem que passar dentro do aparelho para que ele possa fazer a medição correta, tá joia? E por último, a gente vai fazer a leitura de resistência elétrica, tá? Então, na elétrica, a gente verifica que diversos componentes ele possui uma resistência interna. Essa resistência está ligada diretamente ao valor de tensão que vai ser informado ao módulo, tá bom? O módulo de injeção, ele recebe informações de tensão. Depois ele transforma essa informação num sinal eletrônico para que ele possa fazer os cálculos que já são pré-definidos para que o cálculo funcione corretamente, tá? Então, quando a gente fazer medições, você vai encontrar aqui uma resistência elétrica para saber o bom estado do componente ou aquele valor que está informando para o módulo de injeção. Isso é importante, né? Esse valor é aquele mesmo valor que você encontra no scanner, né? Então você utiliza o scanner para verificar parâmetros, verificar um defeito e observa esses valores lá. Esse valor é informado por um sensor, e no caso aqui a gente tem uma boia de combustível. Esse sensor de nível, no caso, ele informa isso para o painel e com o scanner você consegue ver o valor dessa resistência que está sendo lida. Aí você pode confrontar diretamente no próprio sensor. Verificar se a informação que o sensor está mandando ao módulo é a correta. Você pode ter uma problema de fiação, um fio quebrado, um mau contato, e a informação que está sendo mostrada no scanner, no seu aparelho, não é a informação correta. Tá? Então é dessa forma que a gente determina se o equipamento, né, se o scanner está fazendo uma leitura correta do que está sendo gerado pelo sensor, ou se o sensor está mandando a informação correta e o nosso módulo, né, seja o módulo, o quadro de instrumentos, que seja não está fazendo essa leitura correta. Aí o scanner está mostrando isso para a gente também. Tá? Como a gente tinha comentado, para fazer a medição de resistência, o que a gente faz? Né? Primeiramente, seleciona, né, as pontas da forma correta, né? Na mesma extensão, a gente vai fazer a medição de resistência. Né? Vamos virar o nosso seletor até a escala de resistências e vamos fazer uma leitura. Como a gente está medindo aqui um sensor de nível, né? Esse sensor de nível, no caso, ele vai trabalhar uma resistência em torno de 400 ohms a 33 a 30 ohms, tá? Essa variação de resistência que a gente tem aqui do elemento é o que vai indicar quando o nível do carro está vazio, né? O tanque está vazio, e quando o tanque está cheio, né? Então, a gente tem essa haste aqui, né? Com esse flutuador, que é igual uma boia de caixa d'água, né? A quantidade de combustível que vai entrando no tanque e vai movimentando. E aqui dentro a gente tem uma resistência elétrica. Conforme ele vai mudando, essa resistência vai variando aqui dentro. Tá joia? Então vamos fazer essa leitura. Como a gente vai fazer? Qual a forma de realizar? Bom, a gente selecionou aqui já o equipamento e vamos fazer a ligação direta aqui. Uma ponta de um lado e a outra ponta do outro lado do nosso sensor.
e aqui a gente consegue ter uma leitura de valor. Então, a gente faz a ligação das pontas de prova, né? Uma de cada lado, né, do fio, porque o equipamento, quando a gente coloca em escala de resistência, ele vai mandar uma tensão elétrica por dentro do componente. Essa tensão elétrica vai passar e vai voltar, né? Em cima da resistência elétrica que tem o componente, a gente vai ter a variação, né, essa dificuldade, e o equipamento vai dar o valor dessa resistência. Então a gente tem aqui, ó, na parte inferior, né, que seria a mais baixa possível da medição, né, do nosso sensor de nível, a resistência está em torno de 313 ohms, né, que indica para o quadro de instrumentos, o painel, que o tanque está vazio. Tá joia? Conforme a gente vai variando essa resistência, a gente vai mudando a posição do flutuador aqui, até a posição mais alta, que seria o indicador de tanque cheio do veículo, a gente vai ter uma resistência por volta de 33 ohms, né? Tá bom? Então, a partir desse valor, o quadro de instrumentos identifica que o tanque está cheio, né? E se a gente descer novamente, mais ou menos na posição intermediária, no meio, né? A gente colocar mais ou menos no meio, a gente vai ter o valor de meio tanque, que é em torno de 115, né? 120 ohms, né? Tá bom? Então, dessa forma a gente identifica o valor de resistência. Todo componente elétrico que tem resistência interna, a gente vai fazer a medição dessa forma, tá joia? Então, dessa forma a gente faz essa medição de resistência elétrica, tá? Variando aqui o componente e fazendo a leitura com o equipamento, tá? A partir desse momento, a gente começa a identificar realmente quem é o causador do problema, tá? A gente utilizou a boia de combustível, que é um equipamento, né? Um sensor simples, né? Que dá muito problema no dia a dia da gente aí, né? E você pode fazer esse teste tranquilamente e conseguir identificar se é ele. Se ele não estiver variando a resistência, que a gente verificou que eu movimentei, teve uma variação constante, em um momento ela perdeu a leitura, a gente sabe que a peça está em bom estado. Agora, se eu estivesse fazendo a movimentação nessa peça e em algum momento eu não tivesse a leitura aqui no meu motivo, perdesse o valor e voltasse, né? Ou o valor do batente cheio mais alto, ele não desse o valor que eu estou esperando, com certeza de cara já posso definir que essa peça está em mau estado, tá? Da mesma forma, você pode fazer uma medição de uma bobina de ignição, tá bom? Muitas vezes, né, o mecânico tem que trocar uma peça para definir se a peça está com problema ou não. Será que é a bobina que está queimada? Será que é o cabo? Tudo isso você consegue fazer as medições elétricas com multímetro. Existem os valores já na tabela, na especificação do fabricante, do componente, onde você pode fazer a medição elétrica, né, da parte do primário e do secundário dessa bobina e saber se esse valor de resistência está fora. Qualquer valor fora da tolerância do fabricante, aí identifica que a peça está em mau estado. Lembrando que ainda essa peça vai sofrer um aquecimento no compartimento do motor, vai oscilar ainda mais essa resistência. Às vezes você está medindo aqui, frio, está com o valor próximo da tolerância, quando você bota no carro que tem aquele aquecimento ali, ele vai variar, vai sair fora da faixa e você vai ter um problema onde o carro vai estar falhando intermitente, um consumo maior de combustível, às vezes por causa de uma bobina, né, em mau estado. E um outro elemento que eu trouxe aqui para vocês verem de exemplo de sensores é um sensor de ar-condicionado. Isso aqui vai dentro da caixa de ar-condicionado, ele mede a temperatura do ar que está indo para o condutor, tá? Esse cara aqui, ele desliga e liga o compressor de ar-condicionado, tá? Porque se o ar estiver muito gelado, ele vai ter uma tendência a ter um congelamento do sistema. E esse cara aqui evita esse congelamento. Então ele vai toda hora parando, desligando o compressor do ar-condicionado, mantendo a temperatura que você selecionou, muitas vezes porque o carro tem um sistema de ar-condicionado digital, você bota lá que é 9 graus, 10 graus, né? E ele vai manter isso daí lá dentro do carro, tá? Através desse sensorzinho aqui. Ele tem uma perda de temperatura, né, por congelamento, ou que esteja muito quente o ar que está saindo para o condutor do veículo. Tá? Então, recapitulando aqui, para fazer as medições básicas que a gente tem, né, no veículo, a gente vai utilizar sempre essas três grandezas básicas, tá? Que é grandeza de tensão elétrica, corrente elétrica e resistência, tá? E a gente vai utilizar sempre esse cara, né? A gente já tem que acostumar a utilizar o multímetro, né, que é uma ferramenta de todo mecânico, não só de eletricista. Lembrando que hoje o mecânico tem que ser um profissional completo. Ele não pode ser só um mecânico que vai fazer a manutenção no motor e não fazer um
serviço de elétrica, né? Hoje o profissional tem que saber fazer serviço em todas as áreas. Vai chegar um serviço na sua oficina e você tem que estar preparado para atender o cliente da melhor forma possível. Seja no ar-condicionado, onde a gente viu aqui que a gente pode utilizar, tem um problema elétrico, né? Então a gente precisa estar preparado para isso. Fazer uma medicina elétrica, uma bateria, no sistema elétrico do veículo, tá? E no sistema de injeção eletrônica, tá? Esse cara aqui é o cara que vai acompanhar a gente no nosso dia a dia dentro de uma oficina. Tá joia? Então, era isso que eu queria passar para vocês e muito obrigado por assistir a aula.